derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esta é a palavra de Deus que veio para o meu e o teu coração nesta noite maravilhosa, ao qual Deus preparou para mim e para você. Amém, irmãos? Acabamos de ler uma passagem que é muito conhecida, né, no meio da igreja. É uma passagem muito conhecida, e o título aqui desta passagem na minha Bíblia está escrito que esta parte do texto do capítulo 6, do versículo 12 ao 19, fala de advertências contra a maldade. Vou repetir: advertências contra a maldade. Obrigado, Diácono. Deus abençoe, irmão. Só que eu li apenas 4 versículos aqui para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado nessa noite, porque Deus quer continuar falando ao meu e ao teu coração a respeito dessas coisas. Amém? Deus está nos alertando, está nos advertindo a respeito da maldade. E dentro desse texto a gente pode parar e pensar e refletir com a palavra de Deus e saber, irmãos, que há coisas que nós cometemos que Deus adverte, que Deus se aborrece, que Deus odeia e que Deus abomina. Será que temos noção disso? E dentro desses 4 versículos foi citado aqui 7 situações em que eu e você, de repente, podemos estar enquadrados. Não digo nem mesmo ímpio, né? Tão somente. Mas nós, como igreja, muitas das vezes nos pegamos cometendo algum desses delitos que desagradam ao Senhor, que não agradam a Deus de forma alguma. Ele chega a dizer na palavra que existem 6 coisas que aborrecem a Deus, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos, que é o 7º, que é o que Deus abomina. Em outras palavras, o que significa? Olhos altivos, pessoa orgulhosa, olhos de pessoas que, né, que o orgulho está acima de tudo. A segunda coisa que Deus abomina, depois de olhos altivos: língua mentirosa. Isso aqui não precisa nem de tradução, né? Aquele que anda mentindo contra o seu próximo, mente para si mesmo. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. São essas pessoas que tiram a vida de outra pessoa. Desses também nós já sabemos quem são, quem comete tais coisas. Coração que trama projeto iníquo. Sabe o que isso significa? Vou repetir: coração que trama projeto iníquo. Coração que trama projeto iníquo. Muitas das vezes, quando se fala na Bíblia de coração, ele está falando do órgão, não o coração, mas da mente. Então, coração que trama projeto iníquo também significa mente que faz planos perversos. Já pensou, irmãos, que tem gente assim? Claro que já. A gente está cansado de ver isso na TV. A gente está cansado de ver isso no nosso bairro. A gente está cansado de ver isso na nossa família, muitas das vezes. Então não é nenhuma novidade. Porém o Senhor continua nos advertindo acerca dessas coisas, porque Ele está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E quando Ele vier, Ele vai buscar uma igreja santa, adornada, uma igreja pura, sem mancha. E é possível sim. Por quê? Porque Deus enviou a Jesus para mostrar para o ser humano que é possível sim viver de uma forma digna, correta, que agrada a Deus.
no meio desta terra, em cima desta terra. E nós aprendemos muito com Jesus. A outra coisa, pés que se apressam a correr para o mal. Então, são pessoas inquietas, que o prazer dela é estar fazendo mal mesmo ao próximo. O prazer dela é não ver eu e você bem. Se ela vê eu e você ou qualquer outra pessoa bem, ela faz de tudo para poder impedir a minha, a tua felicidade, aquilo que Deus tem nos proporcionado. Mas fiel é Deus que está conosco, irmãos. Deus está conosco. Nós não devemos temer essas coisas. Nós não podemos praticar essas coisas, mas temer jamais essas pessoas que querem se levantar contra nós ou fazer o mal contra eu e você. Antes devemos temer a Deus, que tem o poder de lançar a nossa alma lá no inferno. Não devemos temer, como disse Jesus, o homem que pode matar o corpo, mas não tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. E o nosso Deus tem esse poder e muito mais, de salvar a nossa alma. Glória a Deus. Testemunha falsa que profere mentiras. Aquela pessoa aqui, mais uma vez a mentira. Língua mentirosa ou a testemunha falsa que profere mentiras. É a testemunha que dá falso testemunho. Inventa coisas de outra pessoa. Fala mentira ao meu e ao teu respeito. Essas coisas abomina. Deus abomina, Deus se aborrece, aliás. Deus se aborrece. E a sétima, aquele que semeia contenda. Os irmãos, para quem não sabe o que é contenda, é aquele que provoca brigas entre as pessoas, entre os amigos, não importa, é aquele que provoca contenda, né? Ele de repente nós estamos aqui, vai ter um desse nosso meio, vai falar alguma coisa do irmão, da irmã, tal. Aí lá, quando ele estiver com ele, ou ela estiver com aquela pessoa, ele vai falar, ele vai começar a semear contenda, ele vai começar a semear contenda no nosso meio. E quando a gente vai ver, a gente está já praticando o pecado da inimizade, e Deus também se aborrece com essas coisas. Diz que essas coisas não... Quem anda na prática desses tipos de pecado não herdará o reino de Deus. Está lá em Gálatas. Então, para isso, Deus chama a nossa atenção. Mas desses 7 aqui, irmãos, eu estava meditando, e eu separei 4, entre outros que também não estão aqui, para compartilhar com a igreja. O que mais me chama a atenção aqui, o que acontece muito no nosso meio, é a mentira. A mentira, os irmãos já sabem o que é. Quem anda na prática da mentira é aquela pessoa que engana a outra pessoa, contando uma coisa que não é verdade, correto? A mentira. Ou seja, é aquela pessoa que afirma uma coisa que não é verdade. Ela mente. Eu tenho certeza que há algum tempo da sua vida, como eu também, né, e eu faço de tudo para não cometer esse pecado, né? Um dia já cometemos muito esse pecado. Tem coisas, irmãos, que a gente pensa que, assim, existem vários pecados. A gente às vezes acaba achando que a mentira, por exemplo, ela não é um pecado tão grave como, por exemplo, um assassinato de uma pessoa, ou um adultério, como, né, por exemplo. Mas a Bíblia diz que, né, quem mente é filho do diabo. E que o diabo, por que é filho do diabo? Porque lá em João 8,44 está escrito que o diabo é o pai da mentira. E muitos não acreditavam em Jesus. Muitos proferiram mentiras contra o próprio mestre. E ele muitas das vezes repreendeu principalmente os religiosos daquela época. E esta advertência continua ainda valendo para os nossos dias atuais. Eu quero que, se você puder abrir em Provérbios 12, 22, está escrito na palavra de Deus aqui, que eu peguei um dos exemplos desse provérbio de número 6, sobre a língua mentirosa, e queria comentar um pouco a respeito da mentira. Porque a mentira parece uma coisa tão pequena, não é verdade? Às vezes até quando alguém bate no nosso portão lá, e aí eu pego e falo pro meu filho, vai lá e fala que eu não tô. Alguém liga, o Márcio está aí? Amor, fala que eu não tô. Aí a gente vai praticando essas coisas, achando que que não é pecado, não é tão grave.
Irmãos, isso é tão grave quanto aquele que, como eu disse, comete um assassinato, comete um adultério, entre outros pecados. Porque para Deus, pecado é pecado, irmãos. E andar na verdade, eu sei que com Deus, na verdade, existem diversas recompensas quando nós andamos praticando a verdade. Tanto aqui na terra quanto lá no céu. O Senhor nos dará galardões lá no céu, de obras verdadeiras e sinceras que nós fizermos e praticarmos na terra. Então a mentira, ela parece uma coisa tão pequena, mas ela é muito destrutível, irmãos. Provérbios 12, 22 está escrito. Aqui o escritor ele praticamente repete, dizendo que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas aqueles que agem fielmente, para Deus é um prazer. Ou seja, são o seu prazer. Enquanto a mentira para Deus é abominável, andar na verdade, irmãos, para Deus é um prazer, irmãos. Deus olha para nós e tem prazer de olhar para mim e para você, homens e mulheres sinceras, simples, humildes, sabe, que vivem num mundo tão pecaminoso, cheio de mentira, de falsidade, que a gente vê na internet aí, as pessoas gravando vídeos, publicando coisas, e na verdade não vivem nada daquilo. E há pessoas do nosso meio que muitas das vezes a gente sorri de frente para as câmeras, posta lá na rede social alguma coisa assim nesse sentido, né? As pessoas olham e pensam que nós não temos problemas, vivemos uma vida como de novela, de filme, e na verdade lá no fundo, quando a gente desliga a câmera, a gente começa, né, a brigar, a ficar nervoso, vive uma outra vida mentirosa, né? A gente tem encontrado muito isso, mas o Senhor nos chama a atenção para a gente andar na verdade, porque andar na verdade para Deus é um prazer. Glória a Deus. E Jesus é a verdade. João 14,6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos sempre andar na verdade, irmãos. Vamos deixar a mentira de lado, porque a mentira é abominação. A mentira aborrece a Deus. Deus abomina os que andam na mentira. E mentir, irmãos, acontece muitas das vezes naturalmente, como disse em alguns dos exemplos aqui. Isso não agrada a Deus, e sempre deveremos ter que falar a verdade, amém? Há um texto também lá em Efésios, capítulo de número 5, Efésios, capítulo de número 5. Deixa eu ver se é aqui mesmo, para eu não... Glória a Deus. Oh, irmãos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa para nós. Aqui é capítulo 4, irmãos, versículo 25. Aleluia. Efésios 4, 25 está escrito: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25, irmãos. Mais um conselho da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Aqui é a santidade cristã, uma exortação à santidade. Deixamos a mentira e falamos cada um a verdade com o seu próximo. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irmãos. Não tem como, se somos corpos de Cristo, como membros deste corpo, não podemos, né? Ou é sim, sim, ou não, não. Né? Para Deus é sim ou não. Ou andamos fielmente diante de Deus, ou não andamos. Deus conhece, irmãos, aquele que anda na verdade e aquele que anda na prática da mentira. Segundo, vamos agora para a indiferença. Temos observado. Vamos estudar a palavra, não só no tempo dos apóstolos, nos tempos de Jesus, no Antigo Testamento, mas nos nossos dias atuais. Há indiferença, irmãos, entre nós. Como está grande esse pecado no nosso meio? O pecado da indiferença também é algo que não agrada a Deus. São coisas que devemos deixar de praticar.
Os irmãos sabem o que é indiferença? Agir indiferente com seu próximo ou com alguma coisa? A indiferença é a pessoa que anda na prática da indiferença, ou aquela que é indiferente com a minha, a tua vida, com aquela coisa, com aquela outra coisa. É aquela que não se interessa, ela não demonstra interesse nenhum de nos ajudar ou de procurar saber se estamos bem. Ela está vendo muitas das vezes nós estando de uma forma ruim, mas ela não faz questão, ela não demonstra preocupação. A pessoa que é indiferente é uma pessoa que não demonstra preocupação nem comigo, nem com você, sabe, com o próximo. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. 1 João 3,17. É aquela pessoa indiferente, em meio à correria da sua vida, é muito fácil cair na indiferença. Então são pessoas que ela adquire muitas coisas. 1 João 3,17. Está escrito na palavra de Deus: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ora, aquele que possui muito recurso deste mundo, vendo o seu irmão passar necessidade, fecha o seu coração para ajudá-lo. Como pode dizer a essa pessoa que o amor de Deus permanece no seu coração? Então há muitos irmãos aí no nosso meio que estão agindo de forma indiferente. Pode ser, vamos supor, vejo alguém, eu posso ajudar, eu tendo condições, eu não me importo, finjo que não vejo, estou agindo com indiferença. Então, no meio dessa correria atual dos dias, essa coisa, tecnologia, muita coisa, tem muita gente ganhando dinheiro fácil, mas também tem muita gente que não está ganhando nada. Mas essas pessoas que adquirem muitos bens dessa terra são as que mais agem com indiferença. Então, normalmente, as pessoas que mais têm são as que menos ajudam. Pode perceber, irmãos, aquelas que pouco têm, ela sabe o quanto custou para ela ter, e quando ela vê alguém necessitada, ela pega e compartilha aquele pouquinho mesmo que ela tem. Isso Jesus nos ensina, a dividir o pão. Nós vimos um milagre lá, naquele jovem com aquele cesto, aqueles pães. Dificilmente, e a diferença daquele rico que Jesus manda seguir, ele conhece toda a palavra, mas na hora de ele rachar o dinheiro dele, dividir e dar para os pobres, o que ele fez? Saiu, foi irritado. E é assim ainda nos dias atuais. Deus não quer ver isso no nosso meio, irmãos. Louvado seja Deus que aqui no ministério Cristo vive em nós não somos indiferentes, amém? Glória a Deus. Quando nós vimos alguém sofrendo, com o pouco que temos, se puder ajudar, ajude, irmãos, porque Deus está de olho em nós. De que adianta, temos texto na Bíblia, ver alguém precisando de roupa, a gente tendo a roupa, falar, não, vai em paz, Deus vai prover. Padecendo de um alimento, a gente tendo o alimento, não oferecer e não dar para, não, vou orar por você, eu estou com o alimento lá dentro de casa, eu vou orar para que Deus providencie. Isso irrita a Deus de uma forma, irmãos, isso aborrece a Deus de uma forma tremenda. Essas pessoas muitas das vezes dizem, não é problema meu. Só que diante de Deus isso é uma atitude terrível, agir com indiferença. Nós não somos assim, amém? Nós sabemos que nós não podemos resolver o problema de todo mundo, nem vocês podem resolver todos os meus problemas, Mas uma coisa nós podemos fazer, com o mínimo que temos, nós podemos fazer alguma coisa, amém? Porque enquanto cristãos, irmãos, nós devemos ter compaixão uns dos outros. Foi isso que Jesus ensinou para nós. E indiferença, como diz o texto de 1 João 3,17, resumindo,
que este que tem muito, vendo o seu irmão padecer necessidade, fecha o coração, isso é sinal de que ele está fechando o seu coração. Como pode nele permanecer o amor de Deus? Pessoas que são assim, isso é um sinal da falta de amor de Deus no seu coração. E que isso não esteja ocorrendo no nosso meio, em nome de Jesus. Outra coisa que desagrada a Deus de uma forma que Deus fica muito irritado conosco. Vamos abrir primeiro Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 3. Está pertinho aí, voltando um pouquinho. Volta duas epístolas aí, que é a de Pedro. E aí você encontra a Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Tiago 3,16. Nós vamos falar agora uma coisa que é parecida com a indiferença. É o egoísmo. Eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente egoísta. Está escrito na palavra de Deus, Tiago 3,16. Luian, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Amém? Vou repetir. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A inveja acompanha quem é egoísta, irmãos. Geralmente a pessoa egoísta é aquela pessoa que é invejosa, porque ela fica de olho, geralmente naquilo que às vezes adquirimos com tanto suor, sabe? Que para nós assim, né, tem uma importância, tem um grande valor, só que ela, né, ela quer algo até melhor. E quando ela adquire, ela é egoísta. E muitas das vezes nós, como aprendemos com Jesus, nós não somos assim. Muitas das vezes até aquilo que tem grande valor para nós, a gente acaba até dando, né? Não se importando, porque nós não somos apegados às coisas, correto? Já a pessoa egoísta, irmãos, como disse, o egoísmo, ele muitas das vezes parece até com a indiferença. Sabemos que lutar pela sobrevivência é difícil, mas a gente não pode pensar só na gente. A pessoa que pensa só em si mesma é aquela que é egoísta. Em outra tradução está escrito assim em Tiago 3,16. Onde há inveja, aqui na minha tradução que eu li, fala de sentimento faccioso. Esse sentimento faccioso é o egoísmo. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas ruins. Então é muito ruim, isso desagrada a Deus, irmãos, a pessoa que é egoísta. Você quer ver uma coisa? Se Jesus tivesse sido egoísta, nenhum de nós seríamos salvos, todos seríamos condenados. Mas Jesus, né, poderia ter sido egoísta, mas não. O sangue, aquela morte na cruz, irmãos, foi pela vida, foi, né, aquela morte, aquele sacrifício. Jesus, ele fez por amor a todos, irmãos, a todo aquele que, como diz a palavra, todo aquele que nele crê, aquele sangue que foi derramado ali, ele vai livrar, ele vai salvar. Jesus morreu na cruz pela minha e pela sua vida, irmãos, e aquilo foi um ato de altruísmo, um ato de compaixão e não de egoísmo. Se Jesus tivesse sido egoísta, como muitos de nós acabamos sendo, todos nós estaríamos neste momento condenados. Mas Jesus não, Ele morreu por todos. Mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo serão salvos. E o egoísmo, irmãos, ele é tão poderoso que ele destrói relacionamentos. Ele destrói, irmãos, ele provoca muitas destruições na nossa vida, na nossa família. O egoísmo, ele é terrível, mas quando procuramos fazer o bem, Deus, ele se agrada. Deus, ele olha para nós e sente prazer. Resumindo, irmãos, quando andamos na verdade, Deus olha para nós e sente prazer. Assim como ele olhou para Jó e disse
aquelas palavras. Era um homem íntegro. Ele falou para o próprio Satanás que podia tocar em todas as coisas, menos na vida de Jó, que Jó seria fiel até o fim, e Jó recebe a recompensa lá no final, diante de todo sofrimento. Então é assim na minha e na tua vida. E para finalizar, a rebeldia, irmãos, vamos abrir 1 Samuel, e já estou encerrando. Agora lá no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 15 e o verso 23, fala da rebeldia. A rebeldia, irmãos, para quem não sabe, é aquele famoso desobediente. Aquela pessoa que é desobediente, é aquela que se opõe, por exemplo, a uma autoridade, neste caso Deus. Então rebelde aqui diante de Deus. 1 Samuel 15, 23. Aleluia, glória a Deus. Está escrito na palavra de Deus. Vou ler para ganhar tempo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Só essa primeira parte, irmãos. Deus detesta, como nós acabamos de ler, a feitiçaria. E na palavra de Deus a gente pode ver, pode perceber o que é considerada, por exemplo, a rebeldia. É como um pecado de feitiçaria. Então Deus, irmãos, detesta a feitiçaria. E a rebeldia é igualmente ruim, é igualmente a feitiçaria. Então, o rebelde é aquele que é desobediente. E neste caso estamos falando desobediente a Deus, aquele que desobedece aos mandamentos de Deus. E nós que estamos vivendo os sinais do tempo aí, Jesus está voltando, nós devemos ser as pessoas mais obedientes da face dessa terra. Deus tem que olhar para mim e para você e sentir prazer naquilo que fazemos, naquilo que praticamos, da maneira que olhamos as coisas, da maneira que sentimos, pensamos e falamos, e agimos e tratamos as pessoas. Aleluia. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Isso é ser rebelde, irmãos. Nós não podemos agir dessa forma. A rebeldia é pecado contra Deus. É um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Nós não podemos achar que nós sabemos tudo. Irmãos, devemos confiar nossa vida plenamente a Deus. Tudo aquilo que nós venhamos fazer, devemos primeiramente ter a aprovação de Deus. Então neste caso, irmãos, tudo aquilo que nós venhamos fazer, não venhamos somente fazer com a nossa própria força e nossas próprias mãos, mas vamos colocar Deus em primeiro lugar, no centro da nossa vida, e Ele nos ajudará a passar por todas as nossas dificuldades. Fazer a vontade de Deus será sempre a melhor opção. Amém? A nossa vontade, irmãos, muitas das vezes a gente acha que é a melhor opção, mas não é. Fazer a vontade de Deus é a melhor opção. O rebelde não faz. O rebelde faz sempre a sua vontade. É aquela pessoa que não depende de Deus. Ela não se põe diante de Deus como uma pessoa obediente. Ela se opõe à autoridade de Deus. Ela é teimosa. O rebelde é teimoso. E Deus não se agrada dessas atitudes, porque fazem-nos mal, nos fazem mal, e as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, irmãos, se nesta noite, diante de tudo o que nós lemos aqui e aprendemos na palavra de Deus, se há rebeldia, se há egoísmo, se há indiferença, se há mentira e aqueles outros pecados que foram lidos aqui, esse é o momento de nós nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus, porque Deus, Ele sempre quer nos fazer o bem e Ele está disposto a nos perdoar. Amém? Vamos colocar de pé e agradecer a Deus por essa palavra e vamos orar. Deus, Ele está sempre pronto para nos perdoar. E que nesta noite, se há mentira na minha vida, Senhor, oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, primeiramente eu quero te agradecer por tua palavra. Nesta noite tu falaste conosco a respeito de alguns pecados que aborrecem o Senhor, de certa forma que até a abominação é. Ó Pai, nos perdoa, Senhor, se em algum momento durante a caminhada da nossa vida
estamos andando na prática da mentira, estamos andando na prática do egoísmo. Muitas das vezes estamos sendo indiferentes, Senhor, com as coisas que estão acontecendo, sejam elas, ó Pai, entre nós e no mundo, Senhor. Os sinais estão aí. Perdoa, Senhor, nossas atitudes, Senhor, de teimosia, de rebelião contra Ti. Ó Deus, que o Senhor continue nos ensinando a respeito da Tua palavra, e que por meio do Teu Espírito Santo nós possamos ser cheios, para que nós possamos praticar a verdade, e que no nosso meio nós venhamos falar somente a verdade para uns com os outros, porque nós somos o corpo, e neste corpo, ó Pai, nós devemos andar na verdade, porque este corpo pertence ao Senhor, e o Senhor é a cabeça. Se Jesus é a cabeça deste corpo, nada de ruim podemos praticar, sendo nós membros. Obrigado mais uma vez, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa noite. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo confirme as palavras que nesta noite foram ditas aqui, e que as palmas louvem ao Senhor mais uma vez. Glória